Olá, tudo bem? Nós estamos chegando e o programa de hoje vai ser um programa muito diferente, embora tenha a ver na questão cultural com tantos outros que eu já fiz ao longo da minha vida. Mas hoje eu tenho o prazer de receber um escrevedor de poemas, de sonhos, de ilusões, de fantasias e de desejos, de realizações também. Ele está comemorando uma data muito emblemática, ou seja, 60 anos desde a publicação do primeiro livro dele, que se chamou Os Gatos. Foi em 1966. Esse livro, publicado na época por uma... Ele vai contar depois a história desse livro, mas evidentemente com as tecnologias que se dispunham na época. Depois ele ganhou uma reedição e, claro, tem uma impressão bastante diferente, mais moderna, mais bonita. O que importa é a história que ficou, a história que fica. 60 anos de literatura, 60 anos de poesia, não é para qualquer um. A não ser que esse qualquer um se chame Gabriel José Nascente. Gabriel Nascente, para os íntimos, para os amigos, eu tenho o prazer de ter a amizade desse sujeito há 60 anos que a gente se... 60 não, há menos, é que eu estou aqui em Goiás há 50. Então há 50 anos, pelo menos, eu conheço Gabriel Nascente. Sei das histórias dele, mas eu quero que você, telespectador, conheça um pouco dessas histórias que estão registradas nesses livros todos que ele trouxe para a gente mostrar aqui. Gabriel, que bom te ver, Gabriel. Seja bem-vindo. Pois então, Paulo, primeiramente eu quero expressar o meu afeto de gratidão extremado, em função de que não é todo momento que a gente chega ao topo desta oportunidade. Legal, oportunidade, a gente está aqui junto, conversando, e através dessa conversa você, telespectador, vai conhecer um pouco mais sobre o fazer literário, o fazer poético. Poesia não é para qualquer um, embora muita gente ache que já é poeta pronto. Você é um poeta pronto, Gabriel? Eu vou deixar para você responder daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo com muito prazer um fazedor de poesias. Como se dizia antigamente? Gabriel Nascente, meu convidado de agora. Como é que se dizia quando você começou? Na verdade é o poeta, o versejador, né? Versejador. O versejador, o bardo, o menestrel, que é ligado à boemia, né? O vate, que é ligado à epopeia. E você é tudo isso? O aedo, é tudo isso na sinomia de fazedor de versos. E você se considera um poeta pronto ou você ainda tem um farto manancial dentro de você? Veja bem, Paulo, sempre que eu estou comprometido com o ato criador poético, eu me sinto zerado. Quer dizer, com aquela impressão de que estarei escrevendo o primeiro verso da minha vida. É a mesma emoção? É a mesma emoção. Pois é, mas quando você lançou esse primeiro livro, que se chama Os Gatos, Poemas Gabriel Nascente, você já colocou aqui, eu observei que você colocou uma coisa interessante aqui, cadê? Não estava apenas lançando esse primeiro livro, e ao lançar o primeiro, você tinha quantos aninhos aqui? Aí era 15 anos. 15 anos? 15. Você atrevidamente, me perdoe a adjetivação, você já colocou logo em seguida, logo na segunda página aqui, do autor a sair. Já colocou o nome de 2 livros que viriam em seguida, Chico Sem Jeito, de poemas, e Cartas à Cidinha, romance. Quer dizer, você nem estava botando o pezinho na estrada, já falou, vem mais 2 aí. Veja bem, realmente, a história de Os Gatos, que tem sua origem enraizada na Escola Técnica Federal de Goiás, nos anos 60, eu estava com 14 anos quando eu comecei a escrever meus primeiros versos. E quando, de repente,
eu não era conhecedor sequer de que Gonçalves Dias era autor da canção de exílio, canção do exílio, certo? Poeta romântico e tal. Mas o livro foi escrito numa madrugada, de repente virou um livro, eu não tinha dinheiro para publicá-lo, e por conta disso fui parar num divã psiquiátrico. É mesmo? Fui parar num divã de psiquiatria. Com quantos anos? Com 15 anos. Porque é o seguinte, Paulo, na verdade o livro foi lançado no dia 11 de janeiro de 1966. E o meu aniversário é dia 23 de janeiro. Então no dia 15, no dia 11, eu estava com 25. E completaria 16 anos no dia 23, no mesmo mês, certo? Então, o livro foi autografado na livraria, antiga livraria heróica, livraria Bazar Oió, na Avenida Goiás, com a presença de inúmeras celebridades do jornalismo goiano, inclusive Modesto Gomes, Domiciano Faria, na área literária, Miguel Joyce, Ademir Arns, Niso Prega, etc. Naquela noite nós autografamos mais de 100 exemplares. Gabriel, me conte uma coisa, você tinha 15 aninhos quando lançou esse livro, Exato, né? 15 anos. Tá. Como é que você conseguiu primeiro, com a cara e a coragem, que você conseguiu reunir tanta gente importante da época para essa festa, digamos, de lançamento do livro? Como é que foi? O Gabriel Nascente já era o que é hoje? Nunca, jamais, pois eu acabava de sair da obscuridade do anonimato. Era um menino que tinha sido campeão de corrida de bicicleta no aniversário de Goiânia, no ano de 1964, entende? Do bairro Popular. E realmente jamais poderia passar pela minha cabeça que eu iria chegar à loja do Bazar Oió e encontrar uma pequena multidão de pessoas ilustres, né? Vamos dizer, da granfinesse, da cultura, do jornalismo em Goiás. Mas você sempre foi, no bom sentido também, você sempre foi ousado, atrevido. Eu vou porque eu quero fazer e vou fazer. Eu sempre me norteio, sempre norteei a programação das minhas atividades intelectuais, literárias e existenciais, utilizando dois princípios. De um lado, a humildade e o outro, a ousadia. É preciso ousar, Paulo, é preciso aprender a vencer a palavra não. Você ouviu muitos nãos na sua vida? Demais, nãos e, sobretudo, enfrentei distâncias minadas de nãos, mas fui levando-os no peito. Você disse que esse primeiro livro seu, Os Gatos, teve um apoio decisivo do Domiciano. Sim. Domiciano, que foi diretor do Jornal Popular inicialmente e depois diretor de jornalismo do Grupo Jaime Câmara. Eu tive o prazer também de trabalhar com ele. Na verdade... Ele te ajudou em quê? Ele era diretor do Departamento Cultural. Naquela época, não existia a agência de cultura nem nada. Então, existia a Secretaria de Educação, cujo titular era o professor Alfredo Nassa. Não, Jarmum Nassa, desculpa, o Jarmum Nassa. E ele era muito amigo do Domiciano, e levou o Domiciano para ser diretor de cultura. E ele era também, por extensão, responsável pela gráfica do CERN. E eu, na base do dízimo, com um caderno pedindo ajuda aqui para colar, empresário, etc., inclusive do próprio psiquiatra, Dr. Walter Mas, que já é falecido, que também teve uma colaboração substanciosa, ficou restando uma certa quantia. E eu procurei o Domício disse, não, poeta, eu vou autorizar a rodar seu livro no CERN. Então, basicamente, essa é a história da publicação do meu primeiro livro. Tá, e o sucesso, qual foi? A repercussão qual foi? A repercussão, eu poderia dizer, sem nenhuma vaidosura, foi exitosa. Esparramou-se pelo bairro Popular de que haveria um poeta menino, né, que chamava Gabriel Nascente e através... Filho do seu Antônio e da dona Antônia. Meu pai, veja bem, meu pai era Antônio Estrela Nascente e minha mãe Antônia Barbosa Nascente. E é curioso lembrar a minha descendência familiar,
que a minha avó paterna chamava-se Aurora Estrela Nascente. E você foi a própria estrela nascente. Segundo familiares e irmãos, o meu nome era para ser Gabriel Estrela Nascente. Bom, aí tiraram o Estrela e colocaram José. Só que fizeram bem feito, porque saiu o José, que era pai de Cristo, e entrou a estrela para o Gabriel, que era o anjo, né? Então ficou Gabriel Nascente, né? E José tem a estrela Nascente, também que guiou que é a os Reis estrela Magos, que guiou, né? Gabriel, como é que, menino, 15 anos de idade, 1966, ainda época do início do governo militar no Brasil, como é que um poeta menino foi recebido naquela época? Tinha quem curtia, mas tinha quem também curtia no sentido de falar, é poeta, hein, tal. Como é que era? É mais do que isso, Paulo, pelo seguinte, porque tão logo, aliás, é oportuno lembrar que o meu primeiro poema foi teatralizado. Eu fiz teatro na minha juventude, né? Na época de Eduardo Jordão, Carlos Alberto Menezes, que era o Calber, Aidenor Aires, meu parceiro de escola técnica, que formamos junto e tal. Já tinha Otavinho Arantes também, não? Quando estourou a ditadura, aí sim é que eu decidi escrever poemas que nós chamávamos poesia engajada, certo? A poesia engajada era a poesia da resistência. Tanto é que eu tinha escrevi um livro que chamava Canção do Povo, Fuzil e Morte. E esse livro... Como é que é a canção? Canção do Povo, Fuzil e Morte. Era uma série de poemas engajados, que me restam na lembrança, versos, por exemplo. Vai pro eito, casta escrava, erga os braços, canta e lavra, né? Então, aqueles versos de impacto, que nós chamávamos poesia engajada, já era um recado um recado de sedição ao golpe militar deflagrado no ano de 1964. E eu, através da poesia, cheguei à redação do jornal 5 de Março. E lá conheci, primeiramente, Javer Godin, que foi quem, primeiro no planeta, escreveu algumas palavras elogiando a publicação do livro Os Gatos. Em seguida, eu fui apresentado ao jornalista Batista Custódio, que eu sempre o tive como o meu pai, como o meu guia intelectual na carreira de imprensa. Falta que ele faz, hein? Demais. A Batista foi... Que ele depois montou o Diário da Manhã. Diário da Manhã, participei de todos, né? Que falta. Que falta. Tanto é que eu escrevi... Godinho também, Javer Godinho também. Godinho, que me acolhia. Anatoly. Escrevi Anatoly Ramos, todos eles. E na minha carreira, a soma de tudo isso que eu fiz, Paulo, porque quem escreve poesia por sacerdócio e paixão, não questiona receber. Eu não escrevi poesia para pedir recibo em troca. Não se faz obra de arte questionando aplausos ou vaias. Não é essa a questão. A questão é você ser fiel à lucidez do recado que você está mandando para o futuro, para a humanidade. Agora, Gabriel, você fez, como você disse, poesia engajada. Você chegou a militar em algum partido? Como é que foi? Não, Paulo, eu sempre fui apolítico. Embora, veja bem, eu nunca tive ostentação de emblema partidário. Nunca me filiei a partido nenhum, nunca. Porque costumava dizer naquela época, nós éramos movidos muito pela chama do romantismo, certo? Romantismo e tal. Então, era mais o menestrel. Exatamente, a característica do menestrel. Então, a nossa revolução, ela era romântica, era a revolução de que éramos de esquerda, aquela esquerda de mesa de bar, quer dizer. Era ali que nós montávamos o exército verbal de combate à ditadura. Você está entendendo? Mas, poeticamente, não passava daquilo, certo? Não passava daquilo. Embora, quando eu me autoexilei para São Paulo, morar em São Paulo na minha juventude, já com 21 anos,
De lá eu tive que me autoexilar em Buenos Aires, aí já é diferente. Perseguiram? Você foi perseguido? Fui advertido de que seria intimado para um IPM. Né? Que é um inquérito policial militar. Policial militar. E, paradoxalmente, eu estava fazendo experiência de foca no jornal A Folha de São Paulo, na Barão de Limeira, quando fui abordado por um policial, fui abordado por um agente da Polícia Federal, que depois tornou-se meu amigo e me ajudou a atravessar o Mar del Plata na clandestinidade em destino a Buenos Aires. Quando é que terminou essa clandestinidade? Na verdade, foi no ano de 1976. Eu saí daqui com 25 anos, eu fiquei seis meses e pouco em Buenos Aires. E lá eu escrevi o meu livro, uma série de poemas engajados, chamados El llanto de la Tierra. El llanto de la Tierra. Esse livro foi... O Pranto da Terra. Prantos da Terra. Foi traduzido pelo também poeta brasileiro, que era diretor, ele era diretor do Centro de Estudos Brasileiros de Buenos Aires, onde eu praticamente sobrevivia, comendo e bebendo e tal, me alimentando, mas em troca de palestras, porque naquela época existia o curso no currículo escolar brasileiro de OSPB, você se lembra? Organização Social e Política do Brasil. Exatamente. Então, eu me arvorava a fazer palestras sobre esses questionamentos, puxando naturalmente para a história literária, né? Tá, e então, nessa altura você já tinha quantos livros publicados? A essas alturas eu já devia ter 6 ou 7 livros, né? Foi Os Gatos, Reflexões do Conflito, Menino de Rua, Viola do Povo, Colmé, Viola do Povo, e, já tinha 7 livros, e um balde cheio de flores para Manuela não chorar. Isso foi publicado tudo no Brasil? No Brasil. No Brasil. Como é que você fazia? Você datilografava? Era tudo datilografado? Botava no envelope e mandava para cá? É ótimo essa pergunta, porque sempre escrevi à mão, até hoje escrevo. Em casa eu chego, bato máquina. Agora, no mundo moderno, você tem que passar para alguém digitar. Porque se você colocar um computador na minha frente, eu grito: salvai-me da pré-história. Eu já chamo o computador de pré-história. Você não se dá bem. Eu não me afino porque nós estamos vivendo uma geração da Infernet. E a humanidade... Infernet. Ela não estava preparada para ser golpeada pela eclosão de 2 violentas novidades no começo do século XXI. Quais sejam? Primeiro, o aparecimento da Infernet, né, que invadiu a humanidade e colocou a humanidade de cabeça para baixo, para o bem e para o mal. Aí depois, como tiro de misericórdia, nós entramos no túnel do pesadelo pandêmico, que foi a Covid-19. Isso levou você a escrever este livro aqui? A Ópera dos Ausentes? Sim, a Ópera dos Ausentes, eu escrevi... A pandemia, eu quero dizer, sim. Ópera dos Ausentes. Pode dizer, Gabriel. Ele é um poema épico, sofrido, e que eu adotei, ele foi escrito durante 555 madrugadas, durante a travessia da pandemia, e eu adotei um gênero literário que nunca existiu, ou seja, eu tive a ideia de transformar a palavra numa câmara fotográfica, ou então numa câmara filmadora, ou seja, diante dos eventos que iam se sucedendo, envolvendo defuntos e mais defuntos, né? Cadáveres, gemidos, grito de ambulâncias na madrugada, eu ia transformando isso em paisagem movimentada e flagradas pelo verso através da palavra. Interessante, eu estou observando aqui logo no início, isso aqui seria o quê? Não é um prefácio? Não, é um prólogo, né? É um prólogo. É um proêmiozinho. Que você escreveu, não é? Tá, então diz o seguinte, bem rapidamente, e sem qualquer entonação de poeta, porque eu não sou o poeta,
Mas vamos lá. Este poema foi construído com a iluminação das trevas. E eu nunca saberei elucidar a iminência desta catástrofe, nem o uivo horripilante das ambulâncias despedaçando a inocência das madrugadas. Eu o fiz acompanhando o hematoma dos acontecimentos e a enxurrada das mortes arrancando pedaços da luz. Quer dizer, definiu bem. É exato isso, e o livro é esgotado, Paulo. Eu adotei agora, ele tem o ritmo de uma pequena epopeia. É um poema único. É um poema só. Único. É uma odisseia, né? Quantas páginas? Deixa eu ver. Ele tem quase 700 páginas. Né? 700 páginas. Agora, 700 devo páginas. lembrar também que eu fiquei doente 2 vezes. Fui parar no Hospital do Coração. De tanta... Na pandemia? Na pandemia. Mas nunca... com Covid, não? Não, Covid não. Eu trabalhava cedo à tarde, de noite, de madrugada. Cedo à tarde, de noite, de madrugada. Você gosta da noite? Exatamente. 555. Gabriel, estamos chegando ao final desse bloco. Eu quero que você passe rapidamente para a gente aqui uma frasezinha a respeito, por exemplo, de Sentinelas do Efêmero. Esse livro aqui, que foi lançado quando? Você se lembra direitinho? Esse livro aí, eu acho que é no final, na década de 80, pela Ed Ouro. Ele reúne as principais entrevistas que eu fiz com as maiores celebridades científicas e literárias do final do século XX. Por exemplo? Que vai, por exemplo, vai de Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, até chegar Bernardo Ellis, José J. Veiga, até chegar em Francisco Cândido Xavier. Eram entrevistas que você fez? Entrevistas que eu realizava como repórter do jornal Hora, porque eu fui freelance do Jornal de Brasília, cujo editor era o o falecido jornalista Herbert Ribeiro Moraes. Que depois fundou o Opção. Exatamente, depois fundou anos. o Opção. Ele me convidou para fazer matéria. E aí eu era freelance, então aí tem matéria de entrevista com Érico Veríssimo, Jorge Amado, né? Todos eles eu estive pessoalmente. E esse outro aqui, Menotti a Árvore Delpica. dos Escritos, é mais ou menos a mesma história, não? A Árvore dos Escritos? Não, a Árvore dos Escritos reúne, até o ano de 2005, me parece que ele foi editado, ele reúne cartas das maiores celebridades literárias da Europa, né, da América, cartas, textos de interpretação de leitura, impressão de leitura, crítica, aplausos e cartoons e poemas meus traduzidos para mais de 10 idiomas, como, por exemplo, na Grécia, em grego, tem poema meu, em Moscou tem poema meu publicado. Não que eu seja um poeta internacional, mas esparsamente a minha poesia chegou às alturas desses idiomas, né? E sobretudo, em larga escala, Paulo, na Romênia, em Bucareste, quase que saiu um livro meu pela Universidade de Bucareste, poema meu traduzido para o romeno. Na França, poemas meu publicados em Açores, Portugal e por aí vai. Legal. Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma pequena pausa e na volta a gente faz uma linha do tempo para chegar à Imensidão do Ontem, que é o seu mais novo livro. Isso? Tá. Não conta a história ainda não. Daqui a pouquinho você vai ouvir. Fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos.
Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje eu tenho certeza que você está adorando, porque está conhecendo, pelo menos através do meu programa, é a primeira vez que ele vem, está conhecendo o escritor que nós temos aqui, jornalista também, trabalhou muito em jornais aqui em Goiás, e poeta, né? O poetinha, Gabriel Nascente. Gabriel, primeiro, você tem uma forma de contato que você queira deixar, um Instagram, telefone, alguma coisa assim? O meu contato no telefone celular é o 984-278755. E tem também... Vamos repetir rapidinho, devagarzinho. 984... 27... Ah. 87... Ah. 55. E o meu e-mail... 984278755. Sim. E o e-mail? O e-mail é Gabriel Nascente, tudo minúsculozinho, né? Emendado, gabrielnascente@yahoo.com. gabrielnascente@yahoo.com. Beleza. Gabriel, que imensidão do ontem é essa? Porque esse título tem o que nesse livro aqui, que é o seu mais recente aqui? A imensidão do ontem, para começo de conversa, é porque essa pergunta me diz, por que o ontem? Porque o ontem não morre nunca mais, Paulo. O ontem não morre nunca mais. Então, tudo que fizemos, se virar um fantasma ou cinza, um dia nós vamos reencontrá-los. Nós não vivemos sem reencontrá-los para ganir para o futuro, entende? E a imensidão do ontem é a reunião de todas as crônicas, não todas, porque tem um outro volume, publicado no Jornal Popular, ao longo dos meus 15 anos de colaboração para o Jornal Popular. Então, são crônicas compiladas de 3 livros, já editados e esgotados, incluindo-se também a minha novela Um Dia Antes de Mim. Legal, estou vendo aqui, abri aleatoriamente aqui, encontrei dois escritos seus aqui, Carta ao Brasigóis e Carta ao Brasigóis 2, Brasigóis Felício, com quem eu tive a honra também de trabalhar, grande escritor, grande poeta também, né? Grande, o Brasigóis, nós colocávamos o nome nele na época, a alcunha dele era o delegado da literatura goiana, né? O delegado? O delegado, porque o verbo dele é o látego, né? A metralhadora, né? Ele era... Texto brilhante. O Boca de Gregório Matos, né? Boca de Inferno, né? Boca de Inferno. Exatamente. Legal. Brasigóis. Brasigóis trabalhou comigo no Caderno 2, né, do Jornal Popular. Então era assim, Brasigóis, preciso para agora 8 laudas sobre a Revolução de 1917 na Rússia. Ele se sentava, não pegava consulta nenhuma, livro nenhum, eu até arrepio de lembrar disso. Foi uma das matérias que eu pedi a ele uma vez, foi por ocasião de um aniversário dessa Revolução. Ele escreveu. Em vez de 8, escreveu acho que 12 laudas. Então ele tinha assim uma bagagem cultural, uma coisa fantástica, né? Brasigóis, um abraço para você, esteja você onde estiver, parece que você está lá no Rio Grande do Norte. Correndo. Vem livro novo aí no Rio de Janeiro, que história é essa? Sim, eu estou publicando um livro que era do meu sonho, trabalhei nele mais de 40 anos. Chama-se O Costureiro de Sombras, que reúne, é um livro, o livro que engole o leitor. É o livro que engole o leitor. Então, aí você pergunta, o que é? É poesia? É um livro que reúne ensaios filosóficos e crítica literária. Será no Rio de Janeiro o lançamento? No Rio de Janeiro. Quando? Será lançado agora no final de abril pela editora Batel. Legal. Gabriel, o tempo vai embora, né? Escreva uma hora uma poesia sobre o tempo, né? Esse tempo implacável. E falando em tempo, você tem 30 segundinhos para ler a poesia que você fez hoje. Sobre de madrugada eu escrevi Deus não usa farda. Eu cantarei, quero-lhe, a catástrofe do Oriente e o humus queimado pela pólvora. A guerra necrosa o mundo e a luz é derrotada pelo enxume dos cadáveres. E lá do fundo metafísico da minha ascese, o meu pranto não tem limites. Obrigado, Gabriel. Que prazer te receber. Obrigadão, Paulo. Espero que você continue abrindo as portas para outras expressões de cultura em Goiás. Sempre fiz isso. Prazer em te receber, Gabriel. Obrigado por ter vindo. E você trouxe também uma pessoa que eu estou conhecendo agora, que é a Carla,
que é museóloga, não é isso? Isso, exatamente. Lá do Tribunal de Justiça? Se eu tivesse 3 pernas, ela era a terceira perna. Ela me carrega aí. Obrigado, Carla, para a gente conhecer. Obrigado a você, telespectador. Grande abraço para você. Até a próxima.